Imagina que eu te convido para jogar uma partida de futebol. Você aceita? E eu digo, você vai ser o goleiro. Mas tem uma regra, você não pode usar as mãos para pegar a bola. Com certeza você vai perguntar, que tipo de regra é essa? Foi você que inventou isso? Porque quem define as regras normalmente influencia o resultado do jogo. Ou pense num quebra-cabeças. Eu te entrego uma caixa com 1000 peças. E aí falo para você, vamos lá, se conseguir montar o quebra-cabeças completo, você ganha um prêmio. Mas tem um porém, você só pode usar 500 das 1000 peças. Ou seja, só pode usar metade das peças. Você acha que você vai conseguir montar o quebra-cabeças completo? E será que se você não conseguir, você vai se sentir culpado? Vai se sentir despreparado e incapaz? Claro que não. Porque aqui, mais uma vez, o problema não é com você ou com sua capacidade. O problema é com as regras do jogo. Quando alguém fala pra você, me prove isso somente pela Bíblia, parece uma pergunta neutra. Mas será que é? Porque sem perceber, essa pergunta já traz uma conclusão embutida. Ela pressupõe que toda doutrina cristã precisa ser provada apenas pela Bíblia. Ou seja, o católico está fazendo aquilo, ele acusa o protestante de fazer na analogia do futebol. Supostamente, na analogia do futebol, que a gente viu que é falha, o protestante está estabelecendo uma regra de que você vai ser goleiro que não pode usar as mãos. Só que qual o pressuposto que ele coloca em cima disso? Que o goleiro pode, fora da área, pegar a bola com as mãos. Esse é um pressuposto que ele coloca. Agora, qual a pergunta que deve ser feita? Como ou com base em que você determina esse pressuposto? Tudo que o Simon colocou aqui é uma coisa que eu falei, que é a mesma coisa que você afirmar que um pássaro tem asa. Você dizer que um pássaro tem asa, por consequência ele voa, não comprova que ele voa fora da atmosfera, que ele consegue sair do planeta Terra. Fala pessoal, eu sou o João. No vídeo de hoje a gente vai reagir ao Simon Almeida, que é um recém-convertido ao catolicismo, ex-protestante. Ele postou um vídeo do testemunho da sua conversão ao catolicismo. O título é 30 anos no protestantismo, né? E depois ele se converteu à fé católica. E ele está produzindo alguns vídeos apologéticos aí pro canal dele. Um vídeo que me chamou a atenção, que é o que a gente vai reagir hoje, é o Não Debata Isso com Protestantes. Nós vamos reagir, vamos ver tudo que ele vai falar aí, vamos pegar ponto por ponto. E se eu conseguir organizar, expressar as ideias que estão aqui na minha mente, talvez esse seja um dos melhores vídeos aqui do canal em termos de conteúdo. Então já deixa o seu like nesse vídeo, hypa ele também, é muito importante. Se inscreva se você não é inscrito, ative as notificações, torne-se membro desse canal para receber conteúdo exclusivo e me segue lá no Instagram, tá aparecendo aí na tela, também tem na descrição. E antes da gente ir pro React, vamos para nossa oração apologética. Senhor, em nome de Jesus, guia-nos pelo Espírito Santo para defender a verdade com mansidão, sem orgulho nem ataques pessoais. Guarda-nos de revidar o mal e mantém nosso coração firme na verdade, na santidade, no amor por ti. Tudo seja para a tua honra e glória. Amém. Na maioria dos reacts eu costumo ir pausando e comentando. O que eu gostaria de fazer nesse vídeo aqui? A gente vai assistindo junto, eu vou pausar e vou anotar o que ele fala. Vou anotar aqui no bloco de notas e depois que eu assistir o vídeo inteiro e estiver com as minhas anotações do que ele falou, a gente vai batendo ponto por ponto, beleza? Então, vamos lá. Tá bom, então me prova aí na Bíblia onde é que diz que padre não pode casar, e onde é que tá na Bíblia que tem purgatório, e onde é que tá na Bíblia que a gente tem que pedir intercessão de santo que já morreu, e que a gente tem que se confessar com o padre. Onde tá isso na Bíblia? Onde tá na Bíblia? Onde tá na Bíblia? E aí, católico, como é que você responde a isso tudo? E a minha resposta direta, que vai chocar muita gente que está assistindo a esse vídeo, é: você não precisa responder esse tipo de ataque. E antes que alguém diga, tá vendo? Ele tá fugindo do debate porque sabe que não tem resposta. Ele sabe que os dogmas católicos não possuem base bíblica. Calma. Eu não estou dizendo para você fugir da conversa, não. Eu estou dizendo para você não aceitar as regras do jogo. Meu nome é Simon, eu sou casado com a Ana, pai da Júlia e da Mariana, e nesse canal eu compartilho com você um pouco acerca dos motivos que me fizeram sair do protestantismo e abraçar a fé católica. Então você já sabe, não concorde comigo, não discorde de mim, apenas assista esse vídeo até o final. Imagina que eu te convido para jogar uma partida de futebol. Você aceita? E eu digo, você vai ser o goleiro, mas tem uma regra, você não pode usar as mãos para pegar a bola. Com certeza você vai perguntar, que tipo de regra é essa? Foi você que inventou isso? Porque quem define as regras normalmente influencia o resultado do jogo. Ou pense num quebra-cabeças. Eu te entrego uma caixa com 1000 peças. E aí falo pra você, vamos lá. Se conseguir montar o quebra-cabeças completo, você ganha um prêmio. Mas tem um porém, você só pode usar 500 das 1000 peças. Ou seja, só pode usar metade das peças. Você acha que você vai conseguir montar o quebra-cabeças completo?
E será que se você não conseguir, você vai se sentir culpado? Vai se sentir despreparado e incapaz? Claro que não. Porque aqui, mais uma vez, o problema não é com você ou com sua capacidade. O problema é com as regras do jogo. Bom, vou pausar aqui então e vou colocar aqui, regras do jogo. Quando alguém fala pra você, me prove isso somente pela Bíblia, parece uma pergunta neutra. Mas será que é? Porque sem perceber, essa pergunta já traz uma conclusão embutida. Ela pressupõe que toda doutrina cristã precisa ser provada apenas pela Bíblia. Mas quem foi que disse isso? Onde e por quem essa regra foi definida? Por Jesus? Pelos apóstolos? Pela igreja dos primeiros séculos? Ou será que essa regra foi definida dentro da tradição protestante 1500 anos depois do início da igreja? Percebe a diferença? E aí a pergunta já não seria mais onde está o purgatório na Bíblia, mas passa a ser quem foi que decidiu que tudo deveria ser provado pela Bíblia? Ok. O segundo ponto que ele coloca aqui, o pressuposto epistemológico de somente a Bíblia. E esse é outro debate. E na minha opinião, esse é o debate que deveria aparecer primeiro. Quando eu comecei a estudar a fé católica, uma das coisas que... Só pausando aqui rapidão, isso que ele falou aqui, que esse é o debate que deveria acontecer primeiro, eu concordo. E, na verdade, eu acho que já se encerraria aí. Muitas pessoas argumentam que para você ter um debate em que você desmorona o catolicismo ou o protestantismo, que você prova que um ou o outro é verdade, é sobre... o debate deveria ser sobre o papado. O catolicismo se prova por consequência no papado ou não. Mas eu discordo. É na epistemologia. O debate primeiro, o debate que por consequência prova um ponto ou outro, é o debate sobre a epistemologia. O método epistemológico católico e o método epistemológico protestante. Concordo com ele nisso. Me chamou a atenção, de maneira óbvia, é que a igreja nunca ensinou a doutrina da sola escritura. Muito pelo contrário. O catecismo ensina que a revelação chega até nós pela Sagrada Escritura e pela Sagrada Tradição, autenticamente interpretadas pelo magistério da igreja. Ou seja, a Bíblia é parte integral da regra de fé, mas ela nunca, jamais foi apresentada como a única regra de fé infalível. Já no Concílio de Trento, ao responder aos desafios da Reforma, a Igreja reafirmou que recebe e venera tanto os livros escritos quanto as tradições apostólicas transmitidas pela pregação e pela vida da Igreja. E foi aí que eu percebi que quando eu dizia para um católico, me prove isso somente pela Bíblia, na verdade eu estava exigindo que ele defendesse a fé católica usando uma regra que eu tinha estabelecido. Uma regra que a igreja nunca, jamais reconheceu. E aqui também tem outro ponto que chama a nossa atenção. A Bíblia nunca, em lugar algum, ensina que ela seria a única regra de fé infalível. Isso fica muito claro em textos como 2 Tessalonicenses 2,15, 1 Coríntios 11,34, 2 João 1,12, e também 3 João 1, 13 e 14. E ainda poderíamos lembrar de João 20, 30 e 21, 25, onde o próprio evangelista reconhece que Jesus fez muito mais do que o que foi registrado naquele livro. Ok, até aqui então, o terceiro ponto do vídeo dele é que a igreja nunca ensinou o sola escritura. Percebe o padrão? O Novo Testamento nunca foi apresentado como um manual completo, contendo absolutamente tudo o que foi ensinado pelos apóstolos. Isso, por si só, deveria ser o suficiente para nos fazer perguntar: quem foi que decidiu que toda doutrina cristã precisa ser demonstrada exclusivamente pelos textos bíblicos? E é importante deixar bem claro uma coisa aqui. Com essas passagens bíblicas, eu não estou com o objetivo de provar a fé católica. Na verdade, eu estou demonstrando que os apóstolos deixaram claro que havia um outro método de transmissão do seu ensino que possuía a mesma autoridade que o método de ensino escrito, que era a transmissão oral. E aqui tem uma diferença que eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Algumas doutrinas católicas possuem um respaldo bíblico muito forte, como é o caso da Eucaristia e da regeneração batismal. E outras possuem apenas alguns pontos de contato bem sutis, como é o caso da oração pelos mortos e da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. E um ponto de contato sutil como esse não é o mesmo que uma prova explícita, mas isso pode se tornar um problema sério se eu aceitar o critério de que toda doutrina católica precisa ser explicitamente provada pela Escritura. O quarto ponto aqui é sobre a transmissão oral. Percebe? O problema não está na doutrina, está no critério. Tentar provar uma doutrina católica somente pela Bíblia é como tentar montar um quebra-cabeça somente com metade das peças. Isso aqui é muito legal, uma frase de efeito muito interessante, uma teoria aparentemente plausível, só que o que cabe a gente ver agora, se isso funciona na prática.
Vou anotar primeiro, depois a gente comenta. Na prática. Não foi isso que a igreja nos ensinou, porque as doutrinas apostólicas foram expostas por meio de 2 modos de transmissão, a oralidade e a escrita, e é por meio desses 2 modos de transmissão que nós temos acesso à totalidade da doutrina. Tudo bem, é igual totalidade, né? Então, se alguém chega para mim e fala assim, prove isso usando a Bíblia, a minha resposta não vai começar com um versículo bíblico, ela vai começar com uma pergunta. Posso te perguntar uma coisa? E se não fosse possível demonstrar para você essa doutrina pela Bíblia, o que você diria? Ora, eu diria que a doutrina é falsa. E onde está na Bíblia que uma doutrina só é verdadeira se estiver contida na Bíblia? Ok, olha, o vídeo está ficando interessante. Essa parte aqui eu vou colocar como ponto de partida filosófico sobre o sistema epistemológico. Se alguém perguntasse para ele onde está essa doutrina na Bíblia, ou mostre pela Bíblia, ele não responderia de cara, porque seria você começar o debate assumindo um pressuposto que o seu adversário ali colocou. E ele faria diferente. Ele perguntaria onde está na Bíblia que uma doutrina só é verdadeira se estiver contida na Bíblia. Então, ele pergunta para o adversário onde a própria Bíblia comprova-se o sistema epistemológico que ele está colocando. Quem definiu que toda doutrina cristã precisa ser provada somente na Bíblia? Porque se essa regra nunca foi comprovada como regra apostólica, por que eu deveria aceitá-la? Percebe por que eu bato tanto nessa tecla? Eu não tenho a obrigação de defender a fé católica usando um critério que a Igreja Católica jamais estabeleceu. Se alguém afirma que toda doutrina cristã precisa estar explicitamente nas Escrituras, é essa pessoa que precisa me mostrar que essa regra é apostólica. Então não. O título desse vídeo não quer dizer que você não deva responder e conversar com os protestantes quando você for indagado. Pelo contrário, converse, escute, pergunte, dialogue, mas cuidado para não aceitar regras que pertencem a uma visão de mundo diferente da sua. Durante muito tempo eu achei que eu precisaria buscar respostas melhores. Hoje eu já acho que eu preciso aprender a fazer perguntas melhores. Porque o verdadeiro debate não é sobre Maria, nem sobre o papado e nem sobre o purgatório. O verdadeiro debate é sobre por que eu teria que provar tudo pela Bíblia. Eu concordo muito com o Simon aqui. Obviamente a minha conclusão da pergunta dele, né, é diferente, mas eu concordo com ele que a gente não deveria, em busca da verdade, debater sobre Maria, sobre o papado. Esses são temas, são desdobramentos que fazem parte. Mas se você quer realmente bater na raiz da coisa, para provar se o catolicismo ou o protestantismo é que está mais perto da verdade, nós devemos debater epistemologia. Concordo bastante com o Simon aí. Talvez seja essa a pergunta que deveria abrir o debate entre católicos e protestantes. E foi essa pergunta que me fez mudar completamente a minha visão da relação entre catolicismo e protestantismo. E eu queria terminar esse vídeo deixando um recado especialmente para você que é católico. Durante muitos anos, nós nos preocupamos em ocupar somente a posição defensiva no debate. Tivemos que lidar com uma pergunta atrás da outra. Cadê isso na Bíblia? E Maria? E o papado? E o purgatório? E a intercessão dos santos? E passamos muito tempo nos preocupando em como responder a isso tudo de maneira imediata. Mas talvez esteja na hora de mudar a forma de conversar. Não para atacar, não para constranger ninguém. E muito menos preocupado em meramente vencer debates. Aliás, essa deveria ser a última de suas preocupações. Mas para levar a conversa até onde ela realmente precisa chegar. Então quando alguém te indagar, me prove onde está isso na Bíblia, não tenha medo de perguntar de volta. Por que eu deveria aceitar essa regra? Quem definiu que toda doutrina apostólica precisa ser provada somente na Bíblia? Onde está na Bíblia que a Escritura é a única regra de fé infalível? Porque esse tipo de argumento não é uma fuga, é um retorno ao fundamento. E enquanto nós aceitarmos sem perceber os fundamentos da sola Escritura num debate, estaremos sempre discutindo e jogando no campo do adversário. Está na hora de pararmos de conversar apenas na defensiva. Está na hora de apresentarmos com serenidade e confiança os fundamentos da doutrina católica. Porque você, católico, não precisa fingir ser protestante para explicar... Eu vou pausar o vídeo aqui porque ele está agora falando ali mais com os católicos e tal, né? Bom, primeiro ele começa fazendo uma analogia de como seria você debater a respeito de um dogma católico com base na Bíblia, para se justificar essa doutrina. E ele fala que você, né, católico, fazer isso, ou seja, tentar defender um dogma da Igreja Católica pela Bíblia somente, é como você aceitar um desafio de jogar futebol e você vai ser o goleiro, só que você não pode usar as mãos. Essa analogia, ela é
falha. Por quê? Porque você, dentro da analogia, estabelecer que um goleiro não pode usar as mãos, você já desconfigura ele do conceito de goleiro, que um goleiro precisa das mãos. Então, dizer que aceitar a proposta do protestante de você mostrar na Bíblia um dogma, uma doutrina católica, é semelhante a um goleiro que não pode usar as mãos, é uma analogia totalmente desproporcional. Porque isso se equipararia a eu dizer para você, prova-me que essa doutrina é apostólica sem ser pelos apóstolos. Aí realmente é impossibilitar a coisa. Você quer que eu mostre uma doutrina apostólica sem ser pelos apóstolos? É impossível. Assim como um goleiro ser um goleiro sem usar as mãos é impossível. E antes que você, católico raivoso, já venha comentar de que a analogia proposta pelo Simon é de limitação, não de impossibilidade, pense duas vezes, porque a segunda analogia que ele coloca, que é do quebra-cabeças, corroborando a primeira, não apresenta um cenário limitante, porém possível, mas impossível, porque é impossível que você complete um quebra-cabeças de 1000 peças usando somente 500. Então a analogia dele propõe algo impossível. Se a primeira ele quis colocar como algo limitante, não impossível, talvez ele não tenha se expressado bem, mas o que ele fez foi colocar duas analogias, uma que é um goleiro que não pode usar as mãos e outra, um quebra-cabeça ser completado usando metade das peças somente. Se as duas analogias estão em consonância, representa uma realidade em que é impossível você concluir a tarefa, não que você esteja fazendo de forma limitada. Agora, quando nós levamos em conta que a Bíblia, vamos aqui no Novo Testamento, é a escritura dos apóstolos, vamos considerar que, não é o que eu concorde, mas que o sistema epistemológico católico é correto, de que é Bíblia, Sagrada Tradição e Magistério, que esses três elementos são infalíveis. O protestante não, é somente a Bíblia. Mas vamos considerar então que esses três sejam infalíveis. Se eu pedir para você usar somente a Bíblia, uma analogia mais correta que o Simon poderia ter feito é pedir para o goleiro defender, só que com algumas limitações, como por exemplo, ele caminhar até determinado espaço da área. Mas agora dizer que um católico mostrar na Bíblia uma doutrina católica é semelhante a um goleiro que não pode usar as mãos é incabível dentro da própria realidade da epistemologia deles. Porque o Simon sabe disso, os católicos que estão assistindo aí também sabem, que o fato deles terem um sistema epistemológico em que eles têm três elementos infalíveis, ao contrário do protestante que tem um, não exclui o fato de que nós temos um em comum, que é a Bíblia. Então não é algo impossível. Ele poderia dizer que é algo limitado. Portanto, essa analogia dele não faz sentido, porque um goleiro sem usar as mãos é algo impossível. Agora, um católico provar por meio de um dos elementos infalíveis do seu sistema epistemológico, não é impossível. Ele pode dizer talvez que é limitado. Ok, esse é o primeiro ponto. Isso aqui que ele está falando não é novo, já foi dito pelo padre Paulo Ricardo. Inclusive até o final do vídeo dele aqui é muito parecido com um vídeo do padre Paulo Ricardo, que ele diz que se você assumir debater com um protestante usando somente a Bíblia, você vai apanhar porque é argumentar no terreno do inimigo. Ele disse aqui, o final foi muito parecido, né, que é você debater no terreno do inimigo. Essa narrativa, ela coloca no protestante como se ele ditasse as regras do jogo e tornasse para você impossível jogar, como ele colocou nas duas analogias que ele fez aqui. Ele colocou na analogia dele duas coisas impossíveis. Como eu já mostrei aqui, não corresponde à realidade de como é a epistemologia católica, que ele poderia dizer ser limitada, impossível não. Porque por mais que o católico não assuma que a escritura é a única regra de fé e prática infalível, eles assumem que a Bíblia é infalível, só não a única coisa infalível. Então, sim, poderia ser comprovado somente pela Bíblia. De forma limitada, de forma mais difícil, mas seria possível. Ao contrário das analogias dele, cuja conclusão é de que seria impossível. Segunda coisa, mas por que então aceitar o pressuposto católico? Porque basicamente o que ele está dizendo aqui é o seguinte: olha, por que a gente tem que argumentar com base no seu pressuposto e não no meu? Então você só está pedindo para não debater no campo do pressuposto protestante, mas debater no seu pressuposto. Então nós estamos no mesmo barco. Por isso que essa discussão de em qual pressuposto você vai se basear para discutir o negócio já é meio ineficaz, porque o que a gente tem que discutir, e é isso que eu quero mostrar aqui com bastante detalhe para vocês, é qual pressuposto é verdadeiro, e é o que mais para frente ele vai levantar em forma de pergunta. Quem foi que disse que eu tenho que argumentar somente pela Bíblia? Perfeito. Assim o protestante poderia contra-argumentar dizendo, mas quem foi que disse que tradição, escritura e magistério são as três coisas infalíveis e não somente a Bíblia? Então é aquilo, né? O católico, ele joga isso aí para o protestante, como se fosse o protestante que de forma autoritária ou pouco democrática estivesse estabelecendo as regras do debate. Mas quando você propõe de não fazer nas regras do protestante, mas fazer com base na epistemologia católica, você está fazendo a mesma coisa. Então basicamente você está negociando. Olha, por que tem que ser no seu pressuposto e não no meu? Então por isso que a discussão tem que ser em torno de qual pressuposto é verdadeiro. Com base nisso, prova-se ou não o sistema epistemológico
de um ou do outro. Aí a gente entra, então, no segundo ponto do vídeo dele. O pressuposto epistemológico de somente a Bíblia, ou do tripé, Bíblia, tradição e magistério. Quem foi que disse isso? Parte de uma pergunta filosófica a fim de definir o sistema epistemológico para a gente debater outras coisas. Maria, oração pelos mortos, sola fide e todas as outras divergências que os católicos e os protestantes têm. Então a grande questão é quem disse isso sobre o sistema epistemológico sola escritura, ou, no caso dos católicos, o depósito da fé, como é dito lá no catecismo. E agora eu queria tentar desenhar para vocês como funciona o caminho filosófico epistemológico, tanto do católico quanto do protestante, e averiguar qual sistema epistemológico que vai gerar um pressuposto é o mais plausível. Bom, a primeira pergunta, a primeira averiguação filosófica que a gente tem que fazer, que a gente tem que procurar é o seguinte: tanto protestantes e católicos, eles são cristãos por quê? Qual é a base para eles acreditarem na igreja, acreditarem nas coisas que eles acreditam? Eles são cristãos por quê? Se você fizer um exercício filosófico, você sempre vai ver que a fé é o fator primeiro. Tanto protestante quanto católico tem fé que Jesus ressuscitou dos mortos, que ele é o Filho de Deus, que ele disse o que ele disse, que as coisas que aconteceram com ele aconteceram. Então, esse é o pressuposto comum e primeiro, tanto do protestante quanto do católico. Agora, o que a gente tem que se perguntar mas como nós ficamos sabendo dessas coisas? Quem nos contou essa mensagem sobre Jesus e seus ensinamentos e toda a doutrina, tudo que veio posteriormente? Quem foi que disse, quem foi que produziu, quem foi que transmitiu? Foram os apóstolos. Portanto, a frase ou pressuposto fé em Jesus pode ser mudada por uma metonímia por fé nos apóstolos. Porque eu só sei sobre Jesus por aquilo que os apóstolos falaram. Foram os apóstolos que viram Jesus, eles foram comissionados a levar a mensagem. Ou seja, se eu não creio no que os apóstolos falaram, eu não tenho informação sobre Jesus. Ou seja, tudo que sabemos sobre Jesus foram os apóstolos que falaram. Até mais doutrinas cristãs que não saiu da boca do próprio Jesus, mas foram ensinadas, foram pelos apóstolos, comissionados por Jesus para fazê-lo, porque Jesus assim disse que seria. E eu só sei disso porque os apóstolos nos contaram. Então o argumento circular, digamos assim, tanto do protestante como do católico, são os apóstolos. Então, esse pressuposto, ele pode ser a força motriz, o pressuposto inicial, tanto dos protestantes como dos católicos, é que ambos acreditam no que os apóstolos falaram. Agora entra o segundo passo. Quais foram as vias, os meios que os apóstolos falaram sobre Jesus? E chega uma parte do vídeo que ele fala, com razão, de que houve uma transmissão oral e uma transmissão escrita, e que essa é a totalidade da doutrina cristã. Perfeito. Essa frase, sem nenhum pressuposto implícito, é realmente isso que aconteceu. Antes dos apóstolos escreverem o Novo Testamento, a mensagem veio de forma oral. Isso não quer dizer, e aí entra o pressuposto implícito dos católicos, de que essa via oral da transmissão da tradição é algo que perdurou incorruptivelmente depois da morte dos apóstolos, nem que essa transmissão oral é algo que não está na via escrita. Isso é o que os católicos colocam como um pressuposto implícito, como no caso do Simon. Por que não é só a escritura, somente a Bíblia, a regra de fé em prática falível? Porque você tem dois meios de transmissão: a Bíblia e a oralidade. Mas ora, você só vai precisar fazer essa distinção para justificar os dogmas católicos se você assumir um pressuposto que o católico coloca de que o que foi transmitido oralmente não está na Bíblia. Tá vendo agora como o que o católico acusa os protestantes de fazer, eles também fazem? Porque qual que foi o argumento do Simon no começo? Mas quem foi que disse que só deve ser provado pela Bíblia? Agora o protestante pergunta para o católico: mas quem foi que disse que o que os apóstolos ensinaram oralmente é algo que não está na Bíblia? Então, do mesmo jeito que o católico quer colocar à prova o pressuposto do protestante, o protestante pode colocar à prova o pressuposto do católico. Então, até aqui, em partes, o católico e o protestante estão concordando. Em partes. Só que tem um pressuposto que vai mudar tudo. E é esse pressuposto implícito que eu falei para você. Tanto os católicos quanto os protestantes vão assumir, não é nenhuma descoberta maravilhosa, não é descobrir a roda, dizer que os apóstolos pregavam oralmente, que eles falavam. Você dizer que os apóstolos pregavam com a boca, que antes mesmo deles escreverem
no Novo Testamento eles estavam falando para as igrejas, eles pregaram oralmente, é a mesma coisa de você descobrir que um pássaro voa, de que um pássaro tem asa. Então isso é óbvio, isso não prova o sistema epistemológico católico. Olha, provei a epistemológica católica aqui. Como? Tem aqui uma informação de que os apóstolos, antes de escrever o Novo Testamento, eles pregavam com a boca. Uau, isso não prova o seu sistema epistemológico. Isso só prova que a mensagem que eles pregavam a respeito de Jesus, antes de ser escrita, a via de transmissão era a boca, a voz. Onde começa o problema? Vai começar a distorcer essa cadeia epistemológica. É o pressuposto implícito. O católico vai colocar sobre esse fato, esse segundo elo dessa cadeia, de que a tradição oral, ou seja, aquilo que os apóstolos ensinaram oralmente, contém doutrinas que hoje os católicos acreditam e praticam que não estão na Bíblia, ou que estão muito implicitamente na Bíblia. O que já é um problema você falar que está implicitamente na Bíblia, porque o sola escritura não é sola explicitamente escritura. A prova para você defender uma doutrina, se ela é cristã ou não, tem que estar na Bíblia explícita ou implicitamente. Por exemplo, a Trindade é explícita? Não. Está ipsis literis lá, como está no Credo Niceno? Não, mas ela está lá, você consegue comprovar. Então isso não provaria o contrário do sola escritura, dizer que uma doutrina está implícita. A grande questão é, o pressuposto que o católico coloca aqui é de que a tradição oral dos apóstolos é uma mensagem que não está na Bíblia. Ou seja, o católico está fazendo aquilo, ele acusa o protestante de fazer na analogia do futebol. Supostamente, na analogia do futebol, que a gente viu que é falha, o protestante está estabelecendo uma regra de que você vai ser goleiro que não pode usar as mãos. Só que qual o pressuposto que ele coloca em cima disso? Que o goleiro pode, fora da área, pegar a bola com as mãos. Esse é um pressuposto que ele coloca. Agora, qual a pergunta que deve ser feita? Como ou com base em que você determina esse pressuposto de que o que os apóstolos pregaram oralmente tem um conteúdo, uma doutrina, um dogma que não está na Bíblia. Pergunte isso para um católico. Ah, João, mas ele já não responde isso numa parte do vídeo? Tudo que o Simon colocou aqui é uma coisa que eu falei, que é a mesma coisa que você afirmar que um pássaro tem asa. Você dizer que um pássaro tem asa, por consequência ele voa, não comprova que ele voa fora da atmosfera, que ele consegue sair do planeta Terra. Isso é uma inferência, uma implicação, um pressuposto que você coloca em cima disso. Por quê? O que diz o Catecismo da Igreja? Que tem o seu pressuposto implícito aqui. É que a transmissão do Evangelho tem duas vias, coisa que o protestante não vai negar. O protestante não nega que antes dos apóstolos escreverem, até mesmo durante e depois, eles falavam, eles ensinavam doutrinas e dogmas oralmente. Todos os versículos que ele colocou aqui não provam o sistema epistemológico católico. Talvez eu faça uma parte 2 desse vídeo, mas eu posso pegar versículo por versículo e mostrar que isso aqui não prova nada o pressuposto católico. Mas tudo que se diz aqui, o que se comprova aqui, é que os apóstolos pregavam oralmente. Ou seja, todas essas provas que ele dá para o sistema epistemológico católico, na verdade, é isso daqui. Ele só prova uma coisa que protestantes e católicos acreditam, o que é verificável e que é fato. Os apóstolos pregavam oralmente e eles também escreveram. A pregação tanto se deu oralmente como de forma escriturística. Agora, o que ele quer provar com esses versículos, que é o que não prova? Esse fatorzinho aqui, ó, o pressuposto. Mas isso não prova o pressuposto. Para provar o pressuposto, ele teria que provar que o que os apóstolos ensinaram oralmente, primeiro, é algo que não está na Bíblia, segundo, ser um dos dogmas católicos. Porque você lembra o que ele falou no começo do vídeo? Onde está o purgatório? Onde está que padre não pode casar? Onde está a oração pelos mortos? Ou seja, ele citou doutrinas católicas. Foi o exemplo tangível que ele colocou no começo do vídeo. Ou seja, agora o ônus da prova está com o católico de provar que oração pelos mortos, purgatório, Imaculada Conceição, Assunção de Maria e outros dogmas católicos foram pregados pelos apóstolos e que não estão na Bíblia. Eu vou parar o vídeo por aqui então, para não ficar muita informação. Mas basicamente o que eu acabei de fazer aqui foi o que o Simon instruiu a audiência de católicos dele a fazer. Não aceitar os pressupostos do seu adversário e perguntar de onde foi que ele tirou isso. Provavelmente vai ter a parte 2, onde a gente vai desenvolver mais esse assunto. Então, se inscreva e ative as notificações para acompanhar. Valeu!